Olha, eu não sei se é bom ou ruim para o governo Lula. Com certeza é muito ruim para o país. Quer dizer, no momento em que nós temos várias pendências no Congresso, que está quase parado o Congresso, para discutir o arcabouço fiscal, discutir reforma tributária, as mudanças que aconteceram na estrutura do governo, as coisas que podem mexer com a vida real dos brasileiros, agora nós vamos ficar os próximos meses aí só falando de CPMI. Sabe, eu acho tremendo um absurdo. Agora, respondendo diretamente à pergunta, eu tenho absoluta certeza, porque eu conheço bem os dois, o Lula e o general Gonçalves Dias. Não houve traição nenhuma do general. Sabe? O que aconteceu foi o seguinte: ele não teve tempo, em uma semana de governo, de trocar toda a estrutura que estava no GSI montada pelo general Augusto Heleno. Sabe? Então, ficou vendido, e a imagem mostra isso. Ele estava completamente perdido ali, andando de um lado para o outro. Né? Eu não consigo entender, porque o general Gonçalves Dias é um cara muito preparado, é um estudioso, ele estava sempre com um livro debaixo do braço, é um dos melhores militares que eu conheci. Não sei como é que ele foi permitir que isso acontecesse na cara dele ali, né? É muito difícil entender. Agora, obviamente que isso não foi uma coisa armada pelo general Gonçalves Dias contra o governo. Né? Eu acho que, quanto a isso, nem os bolsonaristas vão ter dúvidas. Né? Agora, que isso vai ser muito prejudicial para o país, disso eu tenho certeza, Fabíola. Tem já essa repercussão toda, né? E é isso que eu queria ouvir também da Deise. Alexandre de Moraes quer que a Polícia Federal ouça o general em 48 horas. Mais cedo eu estava entrevistando aqui o jurista, o Miguel Reale Júnior, e ele diz que as imagens colocam ele como, no mínimo, omisso, na opinião de Miguel Reale Júnior, ele dizendo que a partir disso, ele tem que ser tratado como mais um dos envolvidos no caso do 8 de janeiro. Como é que você tem interpretado, Deise, essa situação e agora nessa postura, agora e nessa atitude de Alexandre de Moraes pedindo para ouvi-lo? Fabiola, eu vou ousar aqui discordar do Couto quando ele fala que os bolsonaristas não vão implicar que o general, que o Gonçalves Dias armou isso, porque não dá para duvidar de nada, Couto. Assim, do jeito que a gente está vivendo, no país que a gente está vivendo, eu acho bem possível eles inventarem essa história. E até já ouvi alguma coisa bem parecida, assim. Mas é óbvio que o Alexandre de Moraes agora tem que ouvir o Gonçalves Dias, né? Até porque o Gonçalves tinha dito que ele não estava presente lá, né, enquanto os vândalos estiveram dentro do Congresso. Então, isso contradiz o que ele havia falado. Então, é necessário, sim, que se ouçam todas as partes, todas aquelas pessoas que estavam presentes. É claro que isso vai abrir uma crise no governo, isso vai dar e já está dando material para a oposição dizer que era uma narrativa que eles estavam construindo desde o 8 de janeiro, né, que havia infiltrados. Essas imagens elas dão mais embasamento para esse tipo de acusação, né? Mas tem que ouvir o Gonçalves Dias agora, tem que ouvir todos os presentes que estavam lá, os funcionários, isso é prerrogativa agora do ministro do ministro Alexandre de Moraes, não tem como fugir disso. Agora se abre uma crise sem precedentes, porque como o Couto falou, a gente estava para votar aí o arcabouço fiscal, que é uma matéria importantíssima, depois a reforma tributária, e a gente sabe o que uma CPI faz com o país, né? Ela vai paralisar, o assunto vai girar em torno disso, mesmo que não existam muitos argumentos, ou que tudo vire um grande show midiático, agora todas as outras pautas que até então eram interessantes, elas ficam de lado. Se abriu uma crise no governo, e agora dá, sim, narrativa para os bolsonaristas dizerem que foi uma armação também do governo para implicar os bolsonaristas, né? Eu não duvido de nada, ainda mais o que eu tenho percebido dessa parte da população que apoiou o 8 de janeiro, né? Agora, você acha que já dá para dizer que é uma crise mesmo, Deise? Dá para a gente já falar a primeira crise do governo Lula, é isso? Eu acredito que sim, porque caiu o primeiro-ministro do governo, né? Isso acaba, cai o primeiro-ministro, há possibilidade agora efetivamente da abertura de uma CPI. A gente sabe que se isso acontecer, vai travar pautas importantes para o governo. Então eu vejo essa sim como a primeira crise que esse governo enfrenta, né? Ainda mais no primeiro ano, onde geralmente se usa do capital político para aprovar reformas importantes e pontos importantes. Agora vai ter uma trava nesse governo. Eu vejo como uma primeira crise, sim, Fabiola. Você também vê, Coach, como uma primeira crise, dá para dizer isso? Eu vejo não como uma crise só do governo, mas uma crise do país.
tá? Porque a gente estava começando a voltar a ter uma vida normal, né? As discussões no Congresso, com todas as divergências e tudo, mas estavam discutindo questões reais, né? Questões políticas, econômicas, da vida do povo brasileiro. Né? Que o país está numa crise permanente aí já há bastante tempo, né? E estava dando uma esperança de que as coisas pudessem mudar, né? E realmente foi uma paulada. Esse negócio de ontem, né? Independentemente do que vai acontecer daqui para frente, é um enorme prejuízo para o país. Sabe? Agora estão falando um monte de coisas que vão acabar com o GSI, desmilitarizar o Palácio do Planalto, coisa que o presidente Lula já tinha prometido antes, e parece que não andou isso. Enfim, se juntaram várias coisas aí que beneficiam, é claro, a oposição, né? Mas eu estou mais preocupado é com o nosso amanhã, amanhã das pessoas que vivem nesse país que tão sofrido, né? É impressionante. O Brasil, quando você pensa que as coisas vão começar a melhorar, vem mais uma traulitada dessa.